Nesse sábado, o Grêmio vai enfrentar o Botafogo, um jogo importantíssimo, tendo em vista que a gente está a 2 pontos do oitavo colocado. E provavelmente o oitavo colocado vai pegar a pré-Libertadores. Então vou fazer o pré-jogo dessa partida. Primeiro já explicar qual que é o contexto para a gente poder pegar uma pré-Libertadores. Naturalmente são 6 classificados para a Libertadores, sendo 4 de forma direta e 2 para a pré-Libertadores. Porém, ou o Flamengo ou o Palmeiras vão ganhar a Libertadores, consequentemente vai abrir uma sétima vaga para a pré-Libertadores. E aí, na Copa do Brasil, tem ainda o Cruzeiro e o Fluminense. Certamente os dois vão terminar entre os 7 primeiros. Então, se um desses dois ganharem a Copa do Brasil, abre G8. O que não pode acontecer é o Corinthians ou o Vasco ganharem a Copa do Brasil. Então, tem 50% de chance, digamos assim, de abrir um G8. O Grêmio está a 2 pontos do Bragantino, que é o atual oitavo colocado. Então, a gente fazendo uma reta final de campeonato boa, na minha visão, ganhando 3 jogos, pode até perder um, mas ganhando 3 jogos, dá para ficar com essa oitava colocação. Então, é importante essa reta final de temporada para justamente salvar ela. Eu separei aqui a provável escalação, e aí eu já quero destacar o seguinte. Eu olhei em vários sites, eu olhei em pelo menos uns 4, 5 sites, e em todos tá desatualizado. Porque a gente não vai ter nem o Arthur, nem o Amuso. Nenhum dos dois foram relacionados, nem tem chance deles jogarem. Em todos esses sites constam eles dois. Então não tem o que eu posso fazer, tá todo mundo desatualizado. Então eu vou trazer aqui a provável escalação de acordo com esses sites, mas com essas ponderações. Então a provável escalação do Grêmio é: no gol Thiago Volpe, nas laterais Marlon e Marcos Rocha. Marcos Rocha saiu sentindo no último jogo. Não acho que ele vai jogar também. Acredito que o Mano Menezes vai colocar o João Lucas na lateral direita. E de fato, mesmo se o Marcos Rocha estiver à disposição, eu não usaria ele, cara. Já saiu sentindo no último jogo e aqui é gramado sintético. O jogador normalmente reclama. Não acho que vale o risco colocar o Marcos Rocha nesse jogo. Eu sinceramente iria com um trio de zaga, com Noriega, Wagner Leonardo e Gustavo Martins. Eu já comentei no último jogo, né, a escalação que eu utilizaria. E eu iria com esses três. Se quiser jogar numa linha de 4 defensores, coloca o Gustavo Martins como lateral. Mas eu utilizaria numa linha de 3 inicialmente. O Noriega centralizado, Wagner Leonardo pela esquerda e o Gustavo Martins pela direita. Essa seria a minha parte inicial do time. Na lateral esquerda, o Marlon, beleza. Duplo zaga com Martins, Wagner e Leonardo, mas eu acho que o Noriega volta, provavelmente pegando a vaga do Martins, mas que nem eu falei, não tiraria o Martins do time. Utilizaria ele na lateral direita. Meio de campo, aqui consta Dodi, Arthur e Cristaldo. Arthur nem relacionado tá. Então provavelmente Dodi, Cuejara e Cristaldo. Não me lembro se o Edenilson voltou, se está relacionado. E estando, eu acho que é natural que o Edenilson volte à titularidade, consequentemente seria Dodi, Cuejar e Edenilson. O Cuejar é o substituto natural para o Arthur. O Arthur faz muita falta, é insubstituível nesse time, é o principal jogador do Grêmio. Mas o substituto natural dele é o Cuejar. Né? Espero que ele consiga desempenhar bem. Mais à frente consta Pavon, Amuso e Carlos Vinícius. Amuso não está relacionado também. Então, quem os jogaria nessa ponta seria provavelmente o Alisson. O Alisson pela ponta direita e puxando o Pavon para a meia esquerda. Essa é a tendência. E aí mais à frente o Carlos Vinícius. O time que eu montaria, que eu utilizaria, tendo esses jogadores à disposição. Eu iria com o Volpe, iria com 3 zagueiros, sendo o Wagner Leonardo pela esquerda, o Noriega centralizado e o Gustavo Martins pela direita. Utilizaria 2 alas, de um lado o Marlon, do outro o Pavon, uma função que ele fez muito no jogo passado e é ali que eu acho que ele mais pode render. Centralizado, Dodi e Cuejar. Mais à frente, eu acho que eu utilizaria Edenilson ou Cristaldo, Alisson vindo da direita para o meio e o Carlos Vinícius centralizado. Tá? Esse seria o meu time para a partida e aí fica essa ponderação, ou Cristaldo ou Edenilson, talvez até o Aravena, se quiser, seria a minha formação inicial para a partida. Tá? O grande ponto vai ser esse cara que vai jogar ali, porque não vai ter o Amuso. Então eu diria que ou o Cristaldo ou o Edenilson ou o Aravena. Eu acho que faria mais sentido o Cristaldo ou o Edenilson, de fato. O Cristaldo fez um jogo relativamente bom, só que o Edenilson é titular desse time. Acho que para ter uma compactação no meio de campo melhor, o Edenilson faria sentido. Tá bom? Mas no geral essa é a provável. A escalação que eu utilizaria e a provável é a que eu falei anteriormente.
Provável escalação do Botafogo agora. Léo Link, bom goleiro, ex-Atlético Paranaense. Nas laterais, o Vitinho e o Alex Telles. Dupla de zaga com o David Ricardo e o Alexander Barbosa. Meio de campo com o Danilo, Marlon e Savarino. E mais à frente o Jefinho ou o Montoro, o Arthur e o Kadir. O que dá para eu destacar aqui? O Kadir foi quem decidiu o jogo do Botafogo contra o Sport, fazendo 2 gols. Moleque da base, fez o primeiro jogo dele metendo logo 2 gols. Tem estrela. A gente tem que ficar esperto, né? O Botafogo perdeu o Arthur Cabral lesionado e o Chris Ramos saiu lesionado também contra o Sport. Então o Kadir, essa é a referência ofensiva e é um cara que está num momento iluminado. Então a gente tem que ficar esperto, não pode dar espaço para ele. O Arthur fez gol no jogo passado, tem que ficar esperto com ele também. O Marlon Freitas é a grande liderança e a parte técnica nesse meio de campo do Botafogo, tem que ficar esperto com ele. O Danilo chega bem para finalizar de fora da área, tem que fechar os espaços. O Savarino tem muita qualidade também, não pode dar espaço. Nas laterais, o Vitinho é muito rápido e o Alex Telles é muito bom tecnicamente. Acho que essas são. E o Barbosa tem uma boa bola aérea ofensiva também. Essas são as principais ponderações em cima desse time do Botafogo. Não tem nada demais porque é um time com muitos desfalques e que faz uma temporada ruim. Dá para o Grêmio ganhar. E precisa ganhar se quiser salvar a temporada. Então o Grêmio ganhando aqui dá uma tranquilidade maior para esses jogos finais, porque depois tem o Palmeiras em casa, o Fluminense em casa e o Sport fora. Então são 2 jogos difíceis, porém em casa, e um jogo fora contra uma equipe já rebaixada. Dá para sonhar com essa oitava colocação, mas vencendo aqui dá um alívio muito maior. Então é um jogo importante. O Botafogo também está numa disputa pela quinta colocação para ter vaga direta para a Libertadores. Então eles vão dar a vida. Vai ser um jogo tenso, um jogo difícil, mas que dá para ganhar sim. O problema é que sem o Arthur faz muita diferença, mas dá para ganhar, tá? Então vamos ver no que vai dar e tem que ganhar, pô, tem que ganhar para pegar uma oitava colocação e salvar a temporada. Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou.